Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Jesus nos ampare, nos abençoe. Que o Espírito de Jerônimo Mendonça nos inspire nessa conversa fraterna esta noite sobre os ensinamentos de Jesus. Nós escolhemos, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente esse tema: bem-aventurados nós. É interessante que Kardec pega para fazer as suas reflexões sobre esse tema duas passagens do Evangelho de Mateus. É interessante que não são duas passagens seguidas. É Mateus capítulo 5, versículo 5 e Mateus capítulo 5, versículo 9. Eu peguei esses dois versículos e falei assim, isso é intrigante para mim, porque Kardec pega um versículo 5:5, depois o 5:9. Mas ele está inspirado pelos leitores, né? Então ele sabe muito bem porque ele pegou esses dois versículos. Depois, esse estudo me intrigava muito, porque, diferente dos outros estudos que a gente vê falar de Jesus, Jesus sempre falava do reino do céu, né? Quando ele falava a palavra do bom samaritano, ele estava falando do reino dos céus, né? Mas esse capítulo é intrigante, que ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, herdarão a terra, Jesus que está falando. Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Então eu comecei a me perguntar por que Jesus trouxe essa mensagem. Qual foi a ligação que ele fez? Ele fez com Mateus 5:9, bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o que Jesus quis estabelecer quando ele faz esse encadeamento? Jesus quis estabelecer que é uma lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Isso é que Jesus quis nos dizer. Mas por que ele quis nos dizer isso e trazer esse ensinamento? Então, o mestre estava nos dizendo que a doçura e a moderação são leis. Logo, se a doçura e a moderação são leis, por via de consequência, Jesus condena a violência, condena a cólera, condena a descortesia. E aí, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, os espíritos têm umas tiradas que são intrigantes. E quando diz assim: a cortesia é a primeira porta da caridade. Então, o que o espírito está lembrando? Olha, se você não consegue ainda fazer caridade, comece sendo cortês, seja gentil, ajude uma pessoa a subir no ônibus, faça um gesto que você já é capaz de fazer. Mas nós ainda vamos voltar na questão do bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. É interessante se a gente observar como é que é a humanidade com relação à violência. No tempo de Moisés, a violência era permitida, a violência do Senhor, né? E olha bem, os homens gostavam de um Deus guerreiro, que queria dominar os outros. Vamos observar, ao longo da história, se essas questões mudaram, como que mudaram. Será que religiosos foram violentos? Então, quando a gente olha, né, vamos lá para a França, né? Vamos olhar lá com a questão, né, da noite de São Bartolomeu. O que aconteceu? Um extermínio brutal de religiosos calvinistas, portanto, os evangélicos naquela época. Então, assim, o rei Carlos X ordenou, né? E, na verdade, a rainha o dominava bastante, e ela foi quem o insuflou a fazer isso, e os cristãos trucidaram, quando eu digo os cristãos, a religião dominante naquela época era o catolicismo, trucidaram os evangélicos, né? Então, houve uma verdadeira morte
em vias públicas com violência do Evangelho. Então, nós estamos na França. Quando a gente olha, será que os cristãos, depois de Constantino, quando o cristianismo foi reconhecido até pelo Estado romano, será que como se comportaram os cristãos? Será que eles pegaram em armas para levar a religião dos outros? Claro que pegaram. Né? Então, nós nos lembramos das cruzadas. A cruzada, eu sou cristão, eu quero levar o cristianismo, quem não quiser ser, o que eu faço? Eu mato. Olha como que nós somos violentos. Parou por aí. Se alguém não adota a minha religião, que é a religião dominante, com o que eu vim? Eu vim com a Inquisição. Olha bem que eu fiz, eu exterminei outras pessoas. Todos estão vendo como é que a humanidade é violenta, mas como é que nós, que nos intitulamos cristãos, mantivemos a violência e matamos em nome do Cristo sem combativo. E a gente está ignorando, né? Quando Jesus ensinou, quando ele foi abordado pelos policiais, que ia ser preso no Monte da Oliveira, o que Simão fez? Simão Pedro tirou a sua espada e cortou a orelha do mal, não é isso? Então, o que Jesus fez? Jesus pegou a orelha do chão, colocou no lugar a orelha de mal, e ele disse para Pedro: quem usa a espada morrerá pela espada. Então, a lição do mestre é assim, que os cristãos ignoraram isso. Eles queriam conquistar e pregar o evangelho usando a violência. É engraçado, qual é a conclusão que a gente chega até hoje? É a seguinte: os encarnados têm uma fé cega na violência para resolver os problemas. O que acontece é que a violência parece que resolve a vida. Mas o que acontece na prática é que ela resolve o mal e por pouco tempo. Então a gente não se dá conta, né? E quando eu desencarno um adversário meu, na verdade eu estou sendo aprisionado, porque eu estou preso para resolver esse problema na próxima encarnação. Os espíritos são, assim, colocam para a gente, às vezes, títulos, né, para a gente refletir. A nossa querida Vera Rodrigues, quando nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, ela coloca um texto para a nossa reflexão sobre esse tema da violência, e ela fala o seguinte: é para a gente obter carta de alforria. A gente dá carta de alforria para quem? Para quem está escravizado. Então, veja bem, a violência escraviza. Então, o que faz? Porque assim, Jesus foi límpido e chamou a atenção. Quando ele estava conversando com os fariseus, né, e ele falou, né, sobre essa questão da escravidão, os fariseus falaram: não, mas nós somos deles, nós somos os donos. Né? Como que nós vamos nos escravizar? Né? Quem vai nos escravizar? E Jesus falou: quem comete pecado é escravo do pecado. Então, nós estamos aprendendo que há escravizações que ainda nós não havíamos entendido. E que a gente prossegue nessa tecla há muito tempo. A gente então acha que a violência resolve os problemas. Mas tudo que for resolvido rapidamente com a violência não está resolvido. Está adiado, quem assim fez está escravizado. Porque a gente não se engane. Todo mundo obedece a alguém ou alguma coisa. Quem acha, quem faz a violência é escravo da violência. Quem é preguiçoso é escravo da preguiça. Então, olha, a dimensão do cristão é um outro olhar sobre essa questão da violência. Quando Jesus diz: bem-aventurados que são mansos, nós precisamos entender bem essas palavras. Aqueles que são mansos herdarão a terra. Mas, se a gente observa, Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os bens do céu. Mas, enquanto nós não estamos desencarnados, os bens que eu preciso, os bens que eu tenho necessidade aqui na Terra,
são aqueles bens que eu preciso para viver. E aí a gente sabe, a luz da doutrina espírita, né, que eu não falo mais, né, eu tenho carro, eu tenho uma casa, eu tenho celular, eu tenho notebook. Não tenho. Eu detenho. É temporário, passageiro, eu vou ter que devolver e vou ter que prestar conta. Por isso que o verbo aquele. Eu tenho aquilo que eu posso levar para a vida espiritual. O resto é empréstimo. Eu sou mordomo. Eu sou um usufrutuário, como gosta de dizer Emmanuel, transitório. Mas vamos ver o que Kardec fala para a gente sobre os bens da terra e os bens do céu. Então, quando a gente vê, vamos só voltar um pouquinho, quando Jesus falou assim, bem-aventurados mansos, que eles herdaram a terra, que terra que Jesus está falando? Não é porque a nossa terra é um planeta de provas e expiações, né? Num planeta de provas e expiações, estamos, na maioria, espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são espíritos que são possuídos pelas coisas materiais. É essa a situação no planeta de provas e expiações. Mas nós estamos numa etapa onde o nosso mundo está caminhando para a regeneração, é um processo longo, e vai chegar, depois do mundo de regeneração, vai chegar aos mundos ditosos. Meus amigos, a terra dos mansos é a terra ditosa. E para habitar a terra ditosa, se a gente ficar na terra de regeneração e quiser continuar para a terra ditosa, nós vamos ter que ser mansos. Os mansos herdarão a terra. Não é essa terra de provas e expiações, mas a terra vai se transformar. Os homens vão progredir. Então, para habitar a terra ditosa, tem que ser, no mínimo, manso. Então, não vai ter a guerra Rússia-Ucrânia. Entendeu? Nós já deixamos a violência do lado. Eu já sei que não adianta eu querer tomar posse de outro país, porque senão eu vou encarnar no outro país para libertar novamente, para me aprender como é que é a lei é de amor. Perceberam? Então, nós somos tão violentos e o projeto é que a gente se liberte dessa escravidão da violência e tantas outras escravidão. Então, quando Jesus fala que ele estava na terra, é isso mesmo, é a terra, mas é a terra ditosa, é a terra que já se transformou, que já caminhou, então não estarão lá os violentos. Então, veja bem, por que Jesus falava isso? Porque a gente via milênios fazendo guerra, desde Moisés nós estamos fazendo guerra, e Jesus quer mostrar um outro compromisso, meus amigos. Com a guerra vocês não vão conseguir isso, porque com a guerra vocês estão escravizando. Então, se você quer herdar alguma coisa, inclusive o reino do céu, a gente tem que ter, assim, no mínimo, manso. E já vamos ter que começar a ser mansos para herdar a terra regenerada. Então, essas lições nos concitam a essas reflexões. Então, Jesus falou, quando a gente vê lá na escala espírita, lá do item 100 até 113, eu estou falando no livro dos Espíritos, é item 100 a 113, porque esses itens não são perguntas de Kardec. De 100 a 113 são itens que Allan Kardec coloca. Então, uma pergunta 100 a 101 é itens mesmo. E nesses itens do 100 até 113, o que tem? Tem lá a escala espírita. Quando a gente olha a escala espírita, no item 107 está falando, né, da ordem dos espíritos, da escala espírita. No item 107, ele fala segunda ordem. Quem que está na segunda ordem? Os bons espíritos. Nesse caso, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, as questões espirituais predominam sobre as questões materiais. Quando a gente chega lá no item 112, ele fala assim, primeira ordem, espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Então, nós já estamos lá nos mundos celestiais, nenhuma influência da matéria. Mas, quanto a nós aqui, nós estamos no item 101 da escala espírita, estamos na terceira ordem, somos os espíritos imperfeitos. Quais são as características dos espíritos imperfeitos? Então, nós lemos lá, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho
e egoísmo. São essas as nossas características dos espíritos que estamos atualmente encarnados na Terra. Então, o que acontece? O problema é que as pessoas são possuídas pelo bem da Terra. Então, é aquela questão que a gente gosta de brincar, né? É o possuidor possuído pelo que se foi possuído. Então, eu penso que eu tenho um carro, mas para muitas pessoas o carro é dono dele. Ele não carrega uma lata de areia, ele vai sujar, vai arranhar a porta-malas, entendeu? Então, ele é dono do carro, o carro que é dono dele. Então, possuidor possuído pelo que se foi possuído, que as coisas materiais não possuímos, nós não temos, nós detemos. Então, o problema das pessoas, dos espíritos imperfeitos como nós, são que eles são possuídos pelo bem da Terra. Então, o espírito imperfeito é alguém possuído. Avancemos um pouquinho mais. Vamos a um comentário de Kardec, lá na questão de número 941 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma classificação. E é interessante, ele fala lá nas suas explicações sobre o homem moral e o homem carnal. Então, retomando aqui o que Kardec fala. O que ele chama de homem moral? Ele diz assim: ditoso pelo bem que faz, não se decepcione. Então, o homem moral faz o bem e ele fica feliz com o bem que faz e não se decepciona. Né? Então, 3D é muito difícil. Né? Desânimo, decepção e desilusão. Né? Nós temos que pensar, quando eu digo isso, né? Eu tive uma decepção com o orador. Mas como assim? Eu vi o orador falando, como você teve decepção da minha? Você não aprendeu na doutrina espírita? Você não tem que seguir o orador. Você tem que seguir Jesus. Guia modelo Jesus. O Emmanuel que está aqui, ele é aprendiz da vida e aprendiz da errar. Aí eu vi o Emmanuel fazendo carboado, tá? Ele é aprendiz da vida. Aprendiz erra e acerta. Então não tem que decepcionar com o Emmanuel. Porque o guia modelo é Jesus. Nós vamos seguir Jesus. Eu brinco sobre mim, Jesus já falou, né? Quando o cego segue outro cego, ambos caem no buraco. Então é para seguir Jesus, não é para seguir o Emmanuel, não é para seguir nenhum orador, porque todos nós somos aprendizes do Evangelho. Quando a gente fala que tem desilusão, a gente tem que pensar, porque só tem desilusão quem está iludido. Então é bom ter desilusão, só tem quem está iludido. Então, Kardec trabalhando, por isso que ele fala, as contrariedades do homem moral passam sem deixar nenhuma impressão dolorosa. Então, elas passam. Esse é o homem moral. O homem moral, quando tiver posses, segundo Kardec, o homem moral aplica suas posses no progresso da sociedade. Percebeu? Já tenho que eu sei que eu tenho empresto, então eu uso para o bem comum. Toda vez que eu uso os bens que são colocados à minha disposição para o uso público coletivo, eu estou, na verdade, conseguindo uma vitória sobre mim mesmo, que é esse desafio, e construindo a minha felicidade. Né? A gente já descobriu que a felicidade verdadeira é aquela de fazer bem aos outros. Mas o que Kardec chama de homem carnal? Então, nós vamos ver se nós somos homens moral ou homem carnal. Então, diz assim, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Então, veja bem, se eu estou atrelado à matéria, eu vou sofrer. Por quê? Porque a alegria do homem carnal ela está nos prazeres do mundo. O que acontece? Quando eu já estou na minha idade, estou imaginando que a desencarnação já não está muito longe, então o homem carnal se assusta, porque ele tem medo de deixar no mundo todos os seus patrimônios, todas as suas afeições, todas as suas esperanças. Se eu sou materialista, a minha vida está acabando. Eu estou vendo. Então, quando eu terminar, eu vou ter que deixar, porque não dá para levar. Então, na verdade, o inteiro vai seguido de mudança. Então, não tem que deixar. Eu sou obrigado a abandonar, que é muito diferente. Então, essa a contradição entre o homem carnal e o homem moral. Então, nosso projeto, com o Senhor Allan Kardec, é nos transformarmos em homens morais, homens no sentido de humanidade, né? Não assim no sentido de sexo. Né? Então,
Se viver segundo a carne, morrereis. Está lá em Paulo, capítulo 8, da sua Epístola aos Romanos, versículo 13. Então, o que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne, de acordo com Paulo, é viver em conformidade com os impulsos interiores. Para quem vive segundo a carne, a vida é uma série de acontecimentos vazios. Para quem vive segundo a carne, o sofrimento leva ao desespero. Para quem vive segundo a carne, nesse trabalho destinado à purificação, ele sente um clima de revolta, porque eu coloco o meu prazer nas coisas materiais. Então, o dinheiro, o poder e o prazer. É isso que eu coloco. Eu sou um homem carnal. Então, eu sou um homem onde a matéria predomina sobre o espírito. Então, essa é a diferença que Kardec coloca entre o homem moral e o homem carnal. Mas Jesus fez um link, uma ligação entre o versículo 5 e o versículo 9. Porque ele diz que os mansos serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante que os espíritos fizeram essa ligação e sugeriram a Kardec. Porque filho de Deus significa que eu sou um herdeiro de Deus. Aí vou ter direito de herdar a verdadeira herança. Então, quando eu tiver direito a conquistar, a viver na terra ditosa, não é nem a terra regenerada, é a ditosa, herdarão a terra ditosa, estarão os filhos nossos. Então, nessa condição, eu sou herdeiro de Deus, eu estou herdando aquele patrimônio que eu já sei que é um produto divino colocado à minha disposição temporariamente para o meu crescimento espiritual. E eu estou construindo a minha felicidade. Então, quando Jesus fala isso, ele promete que a justiça será feita na terra como no céu, porque eles são chamados filhos de Deus. Então, vejam bem como é que esse versículo tem uma dimensão que às vezes a gente não leitura. O que é isso? Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. É isso que Jesus está falando? É isso mesmo. Então, o que acontece? Na terra, que nós teremos a terra ditosa, quando a humanidade submeter à lei do amor e da caridade, o que vai acontecer? Deixará de haver egoísmo. Nessa terra ditosa, quando a lei do progresso nos alcançar, o fraco e o pacífico já não serão mais explorados, nem mais esmagados pelo forte e pelo violento. Então, a gente vai observando o progresso dos espíritos, o progresso do mundo e as lições de Jesus. Então, Jesus está dizendo, olha, meus amigos, vocês estão brigando por tudo, por terra, vocês querem matar o outro, isso não resolve. Então, meus amigos, o que resolve é só o tempo. Mas demora muito. Demora sim, sabe? Demora muito. Mas só o demorado consegue resolver as grandes questões profundas. O que eu quero resolver na bala, na violência, na rapidez, eu não estou resolvendo. Eu estou ampliando o meu problema. Então, acontece com relação a nós, o projeto crítico é que a gente desenvolva a afabilidade, a doçura. Então, essa afabilidade e doçura é a antessala da caridade. Então, a gente está desenvolvendo maneiras de manifestar a benevolência para com o semelhante. Mas, às vezes, não são tão difíceis quando a gente começa já a trabalhar nesse terreno, supondo que nós já deixamos a violência, nem sempre a gente tem ainda a autenticidade. Nem sempre a gente pode confiar nas aparências. Então, a educação, às vezes, e as boas maneiras, pode dar ao homem verniz dessas qualidades. Bem, eu posso chegar aqui no Jerônimo Mendonça e ser muito gentil com todo mundo. Mas quem vai saber se eu sou gentil ou não é a dona Célia, porque ela mora comigo. Né? Então, tem um ditado popular que parece: Joãozinho é bom, vai morar com ele.
né? Porque você vai conhecer a verdadeira criatura. Né? Aqui no centro espírita, se alguém precisa do meu pé, eu falo, desculpa, meu irmão, eu pus meu pé debaixo do seu, desculpa, eu não perdi. Mas se for na minha casa, eu já vou reagir. Então, a gente vai aprendendo os passos que a gente dá. E quantas vezes a aparência não passa de uma máscara exterior que simula as deformidades interiores. Então, nós vamos ter que saber isso, que o mundo de provas e expiações ainda está cheio de criaturas que são danas, desde que nada nos agarre, mas mordem a menor contrariedade. Então, nós precisamos saber que nós estamos num planeta de provas e expiações, que a gente está diante dessa dificuldade. É até interessante a gente refletir nessas questões, como é as coisas do mundo, falando dessa questão de velhice. Eu gosto de trazer uma história, que é a história do seguinte: será que a gente sabe a origem e a etimologia da palavra sincero? Sincero. O que é isso? De onde vem essa palavra? Para você não é sincero. É engraçado, é bom contar essa história, porque a gente vai acabar de esquecer. Porque muitos de nós fazemos como essa história. Na antiguidade, as pessoas vendiam escadas. E passavam os mascates, passavam oferecendo de casa em casa. Acontece que alguns, né, venderam estátuas que tinham defeitos. Né? Como é que eles fizeram para encobrir os defeitos da estátua? Eles passaram uma cobertura de cera na estátua e venderam. Aí, quando ele foi voltar anos depois, o comprador viu que tinha uma rachadura e foi reclamar com ele. Mas aí a geração foi aprendendo, os filhos dos primeiros compradores já falaram o seguinte: não, eu compro a sua estátua, mas eu tenho que deixar aqui na frente da minha casa no sol de escaldante de meio-dia durante 2 horas. Por quê? Porque se deixasse a estátua no sol por 2 horas, a cera derretia. E ele está dizendo que eu quero comprar uma estátua, como se diz em espanhol, sem cera. Sem cera. Porque a cera forma as rachaduras, forma os defeitos. Então, é sincera. A gente tem esse vermelho. Quando a gente fala político, você chega, a pessoa está, nossa, aquela voz macia que você explica, mas você vai entender se você for entender. Quando as pessoas falam, às vezes, né, fulano de tal, né, obedece todo mundo no trabalho, mas chega em casa, né, ele põe as garras de fora. Né? Então, aqui a gente pode dizer, aprendendo com a doutrina espírita, né, aqui, se você diz aqui eu mando, aí o Rogério fala assim, acrescentou outra palavra, isso é detestado. Porque, assim, a convivência, a lei é de amor, não é para mandar, a lei é do exercício do amor. Então, nós vamos aprender esses desafios, né? E quando a gente não usa a palavra como estranho, mas usa no excesso do nosso lar, a gente precisa prestar atenção na tirania doméstica que a gente aprende com a doutrina espírita. Então, não basta que dos lábios corram leite e mel, se o coração não está associado. Nesse caso, só há hipocrisia. Né? Jesus fez no combate, não prestar atenção, né? O que Jesus fez? Jesus brigou com as prostitutas? Não, ele acolheu. Jesus brigou com os cobradores de impostos que cobravam mais do povo patrão? Não. Né? Levi, Mateus eram cobradores de impostos. Zaqueu, cobrador de impostos. Então, Jesus acolheu as criaturas e as esclareceu. Mas, com relação àquele Jesus foi incisivo, forte, taxativo. Por quê? Foi hipocrisia. O que ele falou com os fariseus, que batiam no peito e, no cotidiano, profanavam o lar da viúva? Ele falou: vós sois como túmulo, caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Então, com a hipocrisia, Jesus foi incisivo, foi forte, porque ele sabe que era uma máscara que a gente está encobrindo o verdadeiro homem que existe dentro de mim. Percebeu? O outro, vocês estão observando que o trabalho de Cristo era acolher, e que era mais difícil
trabalhar com a hipocrisia, as outras dificuldades. É isso que ele está me dizendo. É isso que ele está me dizendo. Então, a gente observa essa pedagogia de Jesus, essa didática de Jesus. Então, o que Jesus quer dizer para a gente? É cumprir com isso, para que a gente se engane. Porque o hipócrita sabe que se pelas aparências ele consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. O que a gente precisa saber? Vamos pegar duas coisas. Uma coisa do mundo e outra coisa de Jesus, para a gente fazer uma reflexão. A coisa do mundo que eu vou pegar é do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy. Ele tem uma frase que nos concita essa reflexão e diz assim: você pode enganar a muitos durante pouco tempo. Você pode enganar a poucos durante muito tempo, mas você não pode enganar a todos durante todo o tempo. Ou seja, está dizendo o seguinte: você vai ser descoberto. O que Jesus diz? Né? Tudo há de saber se vir à luz. Não significa o seguinte: nada ficará escondido. Para a gente aprender, gente, por isso que tem essas câmeras na rua. Para a gente aprender que o que eu faço, meu obsessor está vendo, todo plano espiritual está vendo, então não está escondido. Quando eu desencarnar, isso está exposto para todo mundo. Mas é mais do que isso, gente. Big Brother e câmera na rua, para você aprender que você está sendo visto, seja autêntico, porque o que você faz está registrado. Tudo há de saber se vir à luz. Então, o que acontece com a hipocrisia? A gente não está enganando o outro, está enganando assim Deus. Como a gente não percebe isso, vejam por que Jesus foi forte na questão da hipocrisia, porque era uma situação que nós levaríamos mais tempo a vencer. As outras, com o trabalho, essas criaturas seriam abordadas com mais facilidade. Então, a pedagogia de Jesus tem umas lições que a gente, às vezes, não se percebe, não se dá conta. Com relação a Deus, né? Se nós estamos encarnados, somos espíritos perfeitos, nós vamos passar pela dor. Então, o que lá nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, portanto, não vos aflijais, pois quando sofreis. Então, o que está dizendo para a gente? Ora, é uma bênção que Deus põe aos seus eleitos. Então, o que é dor? A dor é uma amiga educadora. É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreis. Então, prestemos atenção para a gente ver a nossa irmã dor vindo em auxílio do nosso processo educativo. Então, lá nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos pede, bendizei a dor, bendizei a Deus pela dor nesse mundo que vos marcou para a glória do céu. Então, para a gente lembrar que nós somos espíritos imortais. Né? Como é que nós morreremos? Nós morreremos como vivemos. Se vivemos bem, morreremos bem. Se vivemos mal, morreremos mal. E aí, a gente vê lá nesse capítulo 8 mais reflexões sobre a paciência. Então, sobre a paciência, os espíritos colocam para a gente: a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, meus amigos, se a gente perguntar, ter paciência é fácil? Não, a gente sabe. Mas a gente sabe que é uma caridade. Se a gente não tem paciência, o que a espiritualidade está pedindo a gente? Vamos começar a nos pacificar. Como é que a gente começa a pacificar? Então, se eu começo a exercer a cortesia, a lhaneza, a fidalguia no trato, eu estou começando a dar passo na direção do exercício da caridade. Percebamos isso? Então, a gente vai dando esses passos, pouco a pouco, para a gente caminhar. Então, se nós não conseguimos fazer grandes coisas, quando a gente lê esse livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem número 70, que chama Pacifica Sempre,
Então, se a gente vê lá, a gente tem um roteirinho para a gente refletir. Então, tem lá. Se alguém te irrita, o que a gente faz? Ela pacifica, silenciando. Olha, pacífico. Então, na verdade, o projeto do Cristo é que nós sejamos mais do que pacíficos, que nós sejamos pacificador, porque o pacificador leva a paz do mundo. Então, se a gente vai olhando essas questões, né? Quando Mahatma Gandhi foi atingido pelo soldado que ele estava lá na Índia e que o soldado o espantou, o que aconteceu? O soldado deu um murro no rosto de Mahatma Gandhi caiu no chão, né? Levantou-se, limpou o rosto e manteve o silêncio. O soldado deu-lhe o segundo soco. Ele caiu novamente e levantou. E o soldado perguntou para ele: quem te ensinou a ser covarde? Ele olhou para o soldado e disse com doçura, com moderação, mas com profundo amor, olhando nos olhos. Foi esse que está aí no seu crucifixo. Então, veja bem, era um soldado cristão com um crucifixo que surrava violentamente. Muito. Percebeu, então, como é que nós usamos a violência e continuamos fazendo? Então, se a gente olhar, a gente tem esse trabalho longínquo da luta pela violência, contra a violência. Então, esses processos, meus amigos, de mudança, são processos progressivos, paulatinos, que a gente tem que contar com as benesses do tempo. Ninguém muda de uma hora para outra. Toda mudança requer o auxílio do tempo. Só o tempo resolve bem as questões, porque ele resolve as questões de acordo com a modulação do nosso entendimento da vida. E nós vamos aprendendo em doutrina espírita com relação à esmola dada aos pobres. Então, já lá nesse capítulo 8, ele diz assim para a gente: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. E ele prossegue o seguinte: a caridade mais meritória é a caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Caridade de perdoarmos a mais meritória, os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos do nosso sofrer. Então, são os nossos professores. São os nossos professores diferentes. É aquele filho, aquela filha que nunca... Né? São os professores. Eu preciso do exercício da paciência. Então, é caridade de colocar à prova a nossa paciência. Eu vou descobrir se eu já tenho paciência. O que é paciência? É a ciência da paz. E para ser a ciência da paz, não basta ser pacífico. Eu tenho que ser pacificador. Então, eu tenho que levar a paz do mundo. Então, meus amigos, nós vamos comparando essas questões, aprendendo isso lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem uma parte lá que fala de deveres e compensações. Então, está anotado lá. Se compararmos os deveres que nos são impostos com as consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Então, veja bem, se a gente olhar a nossa vida, nós vamos perceber que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Então, quando a gente olha para essas questões, que a gente estuda, a gente começa a refletir, a gente começa a pensar. Porque se a gente escuta uma lição e não faz reflexão, não tem jeito de internalizar essa lição. Porque a mensagem tem que descer do cérebro para o coração, e do coração para a vivência. Mas para fazer isso, o processo requer um tempo. O tempo pode ser séculos, o tempo pode ser milênios. Não é assim que aconteceu com o nosso Gregório, né? Quando a André conta lá no livro de interpretação, o que a mãezinha dele está falando? Matilde, né?
Jerônimo está no umbral há quase 3.000 anos. Agora já sinto sinal de que está na hora de eu começar aqui. Eu vou no umbral, há 3.000 anos. Aí eu falou para a gente, espera que a gente não aguarde 3.000 anos para ter tempo de ficar no umbral. Que a gente tenha tempo demais. Mas, assim, observe como é que é a vida. Fazer o mal cansa. Tem uma hora que você não aguenta. Você firma uma colônia de espíritos que domina, você está dominando, mas 3.000 anos tem uma hora que você cansa. Então, o que acontece? As leis da vida nos levam à saturação até pelo exercício do mal. Então, fazer o mal cansa, fazer o mal não faz bem, fazer o mal nos incomoda. E é isso que a gente vai aprendendo com a nossa doutrina espírita. Nesse processo de aprendizado, nós temos o nosso modelo, que é Jesus. E se eu olho na história de Jesus nos evangelhos, eu vejo que Jesus sofreu mais do que qualquer de nós e nada tinha do que se beneficiar. Quanto a nós, temos que espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Mas, amigo, se eu leio lá o céu e o inferno, o que eu tenho certeza? Se eu infringir a lei, o que vai acontecer com o Manuel? 3 coisas. Né? Se eu infringir, se eu agredir, se eu violentei, vou ter que fazer 3 coisas. Arrepender, reparar e expiar. Então, é da lei. Então, assim, se espalhou, tem que ajudar. Né? Se agrediu, tem que trabalhar na cura. Então, assim, se trabalhou na violência, tem que trabalhar no equilíbrio, trazendo a paz. Então, veja bem, quem quebra tem que consertar. Então, a gente sabe das leis da vida. Por isso que quando a gente ora pelo agredido, ao invés de orar pelo agressor, qual que é a percepção nossa? É que o agressor está infringindo a lei, vai ter que seguir o que manda a lei. O que manda a lei? Arrepender, reparar e expiar. E o agredido está ressarcido diante da lei. Então, a gente olha, a gente tem posicionamentos que são consoantes às lições da doutrina espírita. Então, nós vamos mudando. Quando eu obedeço, a obediência é o consentimento da razão. Quando eu sou uma criatura resignada, a resignação é um consentimento do coração. Então, a criatura pusilânime, aquela que tem fraqueza moral, ela não pode ser resignada. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, o que acontece? Se eu sou orgulhoso, o que eu falo? Eu sou melhor. Se eu sou melhor, aí vem o egoísmo, tudo para mim. Então é isso, orgulho, egoísmo, por isso que as das chagas mais difíceis de se vencer. Só que, à luz da doutrina espírita, depois a gente aprende. Todo mundo obedece a alguém em alguma coisa. O orgulhoso não obedece ao seu orgulho. Na verdade, ele é escravo. Ele tem que se libertar. Por isso que a nossa América Rodrigues fala em carta de alforria. Então, a gente não sabe, mas são verdadeiras escravizações. Se só dá carta de alforria para quem dá escravo. Então, olha como é que a doutrina espírita nos mostra atalhos para a gente refletir. Lá no Pão Nosso, lá no capítulo 16, tem uma mensagem que é assim: a quem obedece. Então, ela fala que Jesus foi a encarnação da obediência e da resignação. A liberdade real é a obediência para com a lei divina. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Se a minha experiência de vida me liberta ou me mantém cativo. Então, o que é o cativeiro? Porque assim, meus amigos, nós estamos diante da vida. As nossas atitudes, elas podem abrir portas, abrir janelas ou criar grades. Então, eu estou gradeado, não é por nada nem por quem, é porque eu sou um herdeiro de mim mesmo. Eu sou um construtor da minha história. Então, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo.
A própria rebeldia está submetida às forças coletivas da vida. O homem obedece a toda hora, a todo instante, escolhendo entre os impulsos baixos da natureza ou o serviço de elevação. Nós queríamos ir caminhando para o nosso final, mostrando que cada um tem um jugo. O jugo da ignorância, o jugo das paixões. Acontece que eu tenho que pensar se esse jugo das paixões me escraviza ou me propicia a vida plena. O jugo da caridade, o jugo do perdão, da humildade, é um jugo de liberdade. Percebeu? Se eu faço mal, eu sou escravo do mal, porque eu tenho que arrepender, reparar e expiar. Então, Jesus falou assim, né? Perguntou se nós o amávamos. E se eu respondo, eu amo a Jesus, então Jesus disse o seguinte, se me amais, guardai os meus ensinamentos. Qual que é a nossa conclusão nessas reflexões? Se eu amo Jesus, eu serei fiel aos seus ensinamentos. Qual que é a conclusão? Que, de fato, eu estou aprendendo a amar Jesus. Então, na questão 967 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta interessante que eu vou resumir para a gente encerrar. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A felicidade dos bons espíritos. A Terra ditosa para ter bons espíritos que herdaram a Terra. Em que consiste a felicidade? Para a gente saber. Resumindo a questão, que ela é muito grande, a felicidade dos bons espíritos advém do conhecimento que tem, do bem que fazem e do amor que sentem. Então, meus amigos, meus irmãos, trabalhemos a luz do conhecimento, mas procuremos insistir no exercício do bem. Procuremos exercitar a lei do amor. O amor é a lei com que Deus governa o nosso universo. Não tenhamos dúvida. Se nós instruímos com o que sabemos, nós educamos com o que somos. A doutrina espírita deixa uma outra lição para a gente refletir muito. A instrução forma, a educação forma, o evangelho transforma. Quando olharmos uma pessoa e falarmos que ela é instruída, ela tem conteúdo, ela tem conhecimento. Quando falarmos que ela é educada, ela tem uma mudança de caráter. Quando falarmos que ela é evangelizada, essa criatura já está lutando pela sua renovação, pela sua transformação. Muito paz. Obrigado pela oportunidade. Fiquem conosco.